Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 5. Células, uma estratégia que veio para ficar. A prática de reuniões no lar em grupos pequenos vem de muitos anos atrás. Quero falar um pouco da nossa experiência com células em Santarém, no Pará. Começamos a trabalhar com células em 1986. Naquele ano, nosso pastor começou a preparar a igreja para transacionar para o que chamávamos de célula familiar. O pastor Timóteo tinha um chamado de Deus e planos para se mudar para o Japão. Então ele separou alguns homens e começou a se reunir com eles e a estudar o livro Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, do pastor coreano Paul Yong-cho, publicado pela editora Vida. A estratégia e prática de grupos pequenos, porém, é muito antiga. Temos referência a este assunto no Velho Testamento, assim como também no Novo Testamento. Por ser uma estratégia bíblica, mesmo que seja antiga, será sempre atual e relevante para a Igreja de Jesus em qualquer lugar do mundo. Um estudo sobre células na Bíblia. Células no Antigo Testamento. A primeira menção do princípio dos grupos pequenos é encontrada no livro de Êxodo. Ao meu ver, a primeira vez que a Bíblia menciona o princípio das células propriamente dita se encontra no livro de Êxodo. Se fôssemos atribuir a algum homem o título de pai das células, certamente quem receberia este reconhecimento seria Jetro, o sogro de Moisés. Moisés reproduzia até aquele momento que muitos pastores ainda hoje reproduzem, uma liderança centrada em si. Êxodo, capítulo 18, versos 13 ao 27. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é-me trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram
e este voltou para sua terra. Moisés, aconselhado por seu sogro Jetro, dividiu o povo em pequenos grupos, estabelecendo chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julgassem o povo em todo o tempo. Células no Novo Testamento. Vemos o princípio sendo praticado por Jesus em dois momentos. Quando Jesus, durante seu ministério terreno, separou apenas 12 homens para estarem com ele, comunhão, e para treiná-los, discipulado, para o ministério. Marcos capítulo 3, verso 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Quando Jesus multiplicou os pães para as multidões, ele pediu aos seus discípulos que organizassem o povo em grupos. Isso nos ensina que é mais fácil pastorear e alimentar as pessoas quando estão em uma célula menor. Marcos capítulo 6, verso 39 e 40. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. A igreja primitiva praticou células. Durante os 3 primeiros séculos, a igreja não teve templos. E foi nesse período que a igreja mais cresceu. Só em Jerusalém havia um templo. Nas outras cidades havia pequenas sinagogas, porém, quando alguém se convertia, era expulso da sinagoga. Por isso, os irmãos se reuniam basicamente nos lares. A área externa, átrio do templo, em Jerusalém era pequena, e também era proibida a entrada de gentios no templo. Atos, capítulo 21, versos 27 a 29. O crescimento da igreja foi muito rápido. Veja o que a Bíblia diz. Segue. Atos capítulo 2, verso 41. 3.000 convertidos. Atos capítulo 4, verso 4. Mais 2.000 convertidos são acrescentados. Atos capítulo 5, verso 14. A igreja crescia mais e mais. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Atos capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Há quem diga que o número de seguidores de Jesus chegou ao número de 100.000, somente na Judéia. Diante desse crescimento, como viviam os irmãos e onde se reuniam para adorar? Veja o que a Bíblia diz. Atos capítulo 2, verso 46. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Romanos, capítulo 16, verso 3 ao 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradecem. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, verso 10. Os da casa de Aristóbulo. Romanos 16, 11. Os da casa de Narciso. Romanos 16, 14. E aos irmãos que se reúnem com eles. Romanos 16, verso 15. Os santos que se reúnem com eles. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e, bem assim, a igreja que está na casa deles. Colossenses, capítulo 4, verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão 1, verso 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo.
nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. O plágio do diabo. O princípio de grupos pequenos é tão bom que o diabo copiou esse modelo. Enquanto alguns pastores ainda estão analisando para ver se o modelo funciona e se é bíblico, o diabo não perdeu tempo e tratou de começar os terreiros de macumba em vários lugares das nossas cidades e em vários países. Como sempre, ele imitou o modelo revelado na Bíblia para o crescimento da Igreja de Jesus aqui na Terra. Graças a Deus que muitos pastores já estão despertando e agora são células que estão tomando conta das cidades. Célula, uma estratégia de conquista. Quem se envolve com células acaba por descobrir que se a coisa for feita do jeito de Deus e pela unção do Espírito, em pouco tempo uma cidade pode ser alcançada. Nunca foi plano de Deus enclausurar seus filhos dentro de um majestoso prédio com ar-condicionado, cadeiras confortáveis e um louvor arrebatador, cantando lindas canções e ouvindo lindos sermões dos doutores em divindade. Pelo contrário, a igreja do sonho de Deus é dinâmica, é viva, é frutífera e evangelizadora. Ela busca os pecadores no reduto do inimigo e os traz para a luz de Jesus.